mais conhecido da Bíblia. Creio que todo mundo sabe qual que é. Salmo 23. Salmo 23, nós vamos ler todos juntos, todo o salmo. Leiamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite. Podemos adorar o Senhor, podemos, ó Deus, meditar na tua palavra. Continue, ó Deus, falando aos nossos corações através da palavra, para que saiamos daqui, ó Deus, cheios, ó Deus, do conhecimento do Senhor, mas também, ó Pai, com as nossas vidas transformadas, e que o Senhor esteja também, ó Deus, falando de forma muito especial aqueles, ó Deus, que ainda não têm um compromisso com o Senhor, aqueles, ó Deus, muitas vezes que estão perdidos, desorientados, que o Senhor toque, ó Deus, seus corações, suas vidas, para que eles possam achar no Senhor, ó Pai, essa verdade, a única verdade, e possam achar orientação para as suas vidas. Fale também, ó Pai, ao coração das nossas crianças que vão ouvir a mensagem do Senhor. Que o Senhor derrama sobre elas a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 23 é talvez um dos textos, ou se não o texto mais conhecido das Sagradas Escrituras. E é um salmo relativamente pequeno, ele tem 6 versículos. Se você for comparar, por exemplo, com o Salmo 119, que tem 176, ele é um dos menores salmos que nós temos na Palavra de Deus. Só que nós sabemos que é um salmo, assim como a Bíblia, né, como ela toda é um salmo riquíssimo, que tem muita, mas muita coisa a nos ensinar. É por isso que quando eu estudava para poder pregar, e estudando esse salmo aqui, eu achei muitas lições da abordagem que nós vamos fazer nessa noite. E de tal forma que, ao fazer esse estudo, eu tive que dividir em 2 partes, porque eu não teria condições de hoje passar tudo aquilo que eu pude observar aqui, estudar aqui, de uma vez só. Então, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos fazer a primeira parte, né? Nós vamos estar meditando nessa primeira parte. No próximo domingo o assunto vai ser outro, nós vamos ter o aniversário da mocidade, e no outro, né, se Deus assim o permitir, que é o primeiro domingo de outubro, que é o dia da Santa Ceia, nós vamos então encerrar ou fazer a segunda parte deste salmo. Porque
né, é muita riqueza, né, muitas lições extraordinárias. Então, esse salmo hoje nós vamos meditar sobre o seguinte tema, né? Do que você mais precisa? Do que você mais precisa? Essa é a pergunta que você tem que responder. E que esse salmo ele nos responde de forma direta. O salmista que vai nos falar do que nós mais precisamos, quais são as maiores necessidades da nossa vida. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, para a sua vida, para a sua pregação, Jesus ele sempre foi especialista em dizer às pessoas o que realmente elas precisavam. Se você notar isso, muitas pessoas chegavam perto de Jesus com alguma opinião, com alguma definição, com alguma necessidade, mas Jesus ele direcionava essa pessoa e mostrava a ela realmente o que ela precisava. Que às vezes não era aquilo que ela estava querendo, ou almejando, ou falando, ou pedindo para ele ali naquele momento. Nós temos o exemplo disso da mulher samaritana lá em João. E Deus, e o Senhor Jesus, ele fala que aquela mulher precisava da água da vida. Ela tinha lá, já era o quinto marido, vinha de relacionamentos vários, tentando talvez satisfazer na sua vida sentimental, na sua realização. Mas Jesus falou, você não precisa disso. Na verdade, você não está precisando de outro marido, você não está precisando de uma vida emocional, de uma vida sentimental, você está precisando da água da vida, e eu tenho essa água para te dar. O exemplo de Nicodemos. Nicodemos chega ali com toda aquele conhecimento teológico e tudo diante de Jesus, procura Jesus, e Jesus simplesmente vira para ele e fala, como se Jesus dissesse, né? Você não precisa de mais teologia, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Jesus fala, por exemplo, com aquele jovem rico que estava à procura de Jesus, querendo saber se a vida religiosa dele satisfazia a Deus. E Jesus, então, falou com ele que ele tinha que se livrar da idolatria do dinheiro, das riquezas, e seguir a Jesus. O que você precisa, meu jovem, não é que você viva uma vida religiosa, cheia ali de algumas coisas que você faz e você acha que está agradando a Deus. O que você precisa é tirar essa idolatria do dinheiro que você tem no seu coração e seguir a mim e vir após mim. Jesus fala com Pedro, quando Pedro peca contra ele, o nega, quando se encontra com ele, fala, olha Pedro, o que você precisa não é ficar sendo consumido pelo remorso, pela culpa. O que você precisa é pastorear o meu rebanho. E Jesus o direciona para pastorear o seu rebanho. Então Jesus, irmãos, no seu amor, na sua bondade, ele sempre nos fala do que realmente nós precisamos. Do que realmente nós precisamos. E ele continua a fazer isso. Hoje ele faz isso. Ele faz isso através do Evangelho. As pessoas desse exemplo aqui, elas, por um momento, não sabiam o que realmente precisavam, do que realmente necessitavam, qual era a grande prioridade em suas vidas. Assim como muitas vezes, nós também não sabemos. Você sabe. Você que entrou aqui nessa noite, você tem esse discernimento de verdade. Porque às vezes você entrou aqui pensando que precisa de determinadas coisas. Você precisa, de repente, de uma bênção, você precisa, às vezes, de extravasar alguma dor, alguma coisa que você está sentindo, você precisa. Mas você, de fato, sabe o que você necessita, o que você precisa? Talvez muitas pessoas estejam perdendo tempo, procurando coisas que não precisam, gastando a sua vida em coisas que não vão agregar, coisas que não vão realmente trazer um retorno fundamental na vida, definitivo. Outros estão sendo enganados, estão trilhando por caminhos, achando, olha, esse caminho está certo e é disso que eu preciso. Quantas pessoas a gente vê hoje se afogando aí no hedonismo desse mundo, ou seja, procurando viver uma vida atrás de divertimentos, atrás de vícios, atrás de relacionamentos, muitas vezes abusivos, para tentar, através deles, suprir algo que acham que estão precisando. Quantas vezes as pessoas trabalham demais,
correndo atrás de bens, de dinheiro, achando que disso é que mais precisam? Quantas pessoas estão, amados irmãos, convencidas de que realmente sabem o que precisam, o que é mais necessário na sua vida? Mas a pergunta é, você sabe do que você precisa? Qual que é a sua maior necessidade? E este salmo, ele fala de alguém que foi provido. É o testemunho de um homem que foi provido daquilo que realmente é importante, daquilo que ele mais necessitava. Esse alguém é Davi, é o rei Davi. O foco desse salmo, irmão, se você observar bem, ele está focado na figura do pastor. Aqui Davi fala do pastor. E o pastor aqui, a gente entende que é um tipo de Cristo e que se concretiza mais tarde lá na sua vinda. Se você ler lá em João capítulo 10, Jesus ele fala ali, e é o texto que ele mais fala sobre isso, ele diz que ele é o bom pastor. Então ele se identifica com esse pastor. Davi, ele escreve esse salmo, irmãos, com propriedade, porque Davi tinha sido pastor, Davi é conhecido como rei pastor. A gente sabe que quando Samuel foi ungir a Davi, ou um dos filhos de Jessé, os filhos de Jessé passaram todos por Samuel, e Samuel ficou impressionado com o primogênito, falou, é esse e tal, e Deus falou, não, você não deve olhar a aparência, olhar o coração. Esqueceram até de Davi, Davi que estava fazendo o quê? Ele não estava se divertindo, ele não estava à toa, Davi estava lá cuidando das ovelhas. Ó, tem Davi ainda, então chama ele. Lá vem Davi, aquele rapaz ruivo, jovem ainda. E aí, quando ele chega, Samuel diz, é esse aqui é que vai ser ungido como rei. Então, ele era um cuidador de ovelhas, ele era um pastor de ovelhas. Quando ele escreve este belo salmo, ele está falando de algo que ele vivenciou. É uma metáfora da vida dele que ele aplica de uma forma tão bela, tão sábia, tão inspirada pelo Espírito Santo a Deus, como supremo pastor das nossas vidas. Aqui, de forma poética, ele coloca Deus como pastor e ele como a ovelha. E ele, meus irmãos, aqui ele registra todas as maravilhosas qualidades desse divino pastor. E também, de forma indireta, as carências da ovelha. As carências da ovelha, aquilo que a ovelha mais precisava. Então Deus, ele é identificado não somente aqui, mas na Bíblia, como o Deus que é o pastor do seu povo. E Deus usa a sua providência para cuidar das suas ovelhas, né, com a riqueza da sua provisão. Aqui nós vemos Davi, ele lembra, meus irmãos, também Davi tinha em mente aqui esse Deus do pacto, que fez um pacto com o seu povo e agora cuida como pastor deste povo que tanto ama, que ele tanto quer cuidar, que ele tanto quer ajudar. E é interessante que quando Davi ele escreve esse salmo, provavelmente ele já era um rei, né? Ele já possuía riquezas, ele já era um homem poderoso, era um homem que tinha glória, que tinha realizações, com muito poucos. Era um homem que era muito rico. Davi dava ordem, ele era muito respeitado, ele era um homem, humanamente falando, realizado. Ele chegou aonde poucos na história chegaram, de alguém que estava lá cuidando de ovelhas, de um pastor de ovelhas, chega ao rei de Israel, o maior rei que Israel teve. Tanto é que é tipo do Senhor Jesus, o reinado de Davi. Mas ele aqui, ele se humilha, né? Ele sabe que tudo aquilo que ele havia construído, que Deus havia dado, por melhor que fosse, por bênçãos que fossem, as riquezas, o poder, a glória, tudo, ainda não era suficiente para satisfazer as suas maiores necessidades. Por isso ele se humilha, ele se faz como uma frágil ovelha e declara a sua dependência de quem? Do Supremo Pastor. Nesse salmo ele faz isso, no Salmo 23. Então, meus irmãos, nesse salmo você conhecerá aquilo, ou vai relembrar aquilo que você mais precisa, as suas maiores necessidades, mesmo que você não esteja ciente delas. Talvez você nunca tivesse pensado. Eu convido você a pensar nisso aqui nessa noite. O que você mais precisa? E você vai conhecer também como todas essas necessidades, elas podem ser satisfeitas.
como que a gente pode encontrar satisfação nessas necessidades? Então vamos lá. A primeira coisa que esse salmo nos ensina, hoje nós vamos falar de 4 pelo menos, e no outro oportunidade nós vamos falar das outras 3 finalizando. Primeiro, você precisa de repouso e descanso. Você precisa de repouso e descanso. O texto aqui ele é muito claro. Diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Repouso e descanso. Aqui o salmista ele é incisivo daquilo que a ovelha precisava. O pastor ele sabia aonde poderia encontrar o pasto e a água, que colocava fim à procura da ovelha por provisão. No meio, seja na época de chuvas, porque apesar de ser um lugar onde prevalece o clima desértico, mas na Palestina também, às vezes havia muitas chuvas. E às vezes o pasto ele ficava ali meio que impróprio para que a ovelha pudesse se alimentar. Então o pastor ele tinha que levar as ovelhas para lugares onde havia pasto. Na mesma questão na época da seca também, aonde vários pastos, várias regiões se tornavam muito secas e áridas, o pastor sabia onde levar a ovelha. A ovelha estava ali muitas vezes cansada, e se deixasse ela sua própria sorte, ela ia cansar de buscar alimento e ela não iria conseguir. Então o pastor ele sabe aonde encontrar o repouso e descanso. Mas um descanso, meus irmãos, verdadeiro. Um descanso verdadeiro. O que traz mais fadiga e exaustão à vida, irmãos, é o pecado. É o pecado. Por quê? Porque o pecado ele gera o afastamento de Deus, ele gera a dor, ele gera o sofrimento, ele gera a morte, todo tipo de adversidade. Isso traz cansaço para a existência humana, a tal ponto que muitos, às vezes de tão cansados, dão cabo da própria vida. É o que nós temos visto, infelizmente, aí nos noticiários. Estamos aí nesse mês de setembro, já falamos disso aqui, no mês da prevenção do suicídio, porque muitas pessoas, às vezes, elas estão cansadas. Mas se o nosso cansaço ele fosse apenas um cansaço de trabalhar, de se esforçar, às vezes de acordar cedo, é claro que isso também cansa. Mas o maior cansaço é gerado pelo pecado, é gerado pelo afastamento de Deus, é gerado muitas vezes pelos sofrimentos que nós enfrentamos e não sabemos como enfrentá-los, é pelos desgastes da vida. E esse descanso existencial, que é mais profundo, que cansa a alma, ele só pode ser satisfeito pelo supremo pastor das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Nós vemos o convite que Jesus faz lá em Mateus 11, quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, cansado e com sobrecarga. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, meus irmãos, ele dá esse descanso. Ele não substitui o fardo, porque o fardo do pecado, ele é terrível, ele é imenso. O fardo do pecado é algo que o homem ele não consegue carregar. Um dia ele vai se dobrar diante desse fardo. Agora, o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Aquilo que ele exige de nós, ele nos concede graça, paciência, amor. Ele nos concede o poder para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos estar junto com ele e ele junto conosco. Então Jesus, ele conduz ao descanso. Ele, meus irmãos, é o próprio descanso. Quando fala aqui do alimento, porque o alimento é que traz esse repouso, esse descanso para a ovelha, porque ela cessa a sua procura desenfreada por alimento, nós podemos lembrar de Jesus quando Jesus fala lá em João que o seu corpo, ele diz: o meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ele está falando ali da comunhão com ele. Então o que traz descanso e repouso é essa comunhão com Cristo, é nós nos aprofundarmos nessa comunhão com o Senhor.
Jesus é aquele que dá descanso porque ele nos leva à fonte de águas, ou ele faz em nós a fonte de águas vivas, porque ele diz que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, meus irmãos, ele não somente nos leva até a fonte, ele coloca a fonte em nós. Você tem uma fonte pessoal para satisfazer a sua sede, a sua necessidade, para te dar refresco, para te dar descanso, que é o Espírito Santo de Deus, que é concedido a todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, o que nós mais precisamos é o que? Repouso e descanso. Às vezes, nós estamos pensando, amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que levantar cedo, vou ter que trabalhar, vou ter que estudar, já está com 1001 coisas na sua mente. E às vezes a gente para e fala, eu quero tirar umas férias, E a pessoa fala que se fosse 60 dias, 90 dias, é melhor tirar férias para descansar. Outros falam, vou comprar uma terrinha, comprar um sítio, vou para lá, tal, ali eu vou descansar. Aí eu vou me aposentar, né? Não vou trabalhar mais, isso vai me dar descanso, eu vou viver uma vida tranquila, uma vida mansa. Contudo, meus irmãos, essas coisas são apenas paliativos, são coisas que descansam muitas vezes o corpo, descansa a mente. Mas será que descansa a alma? Será que essas coisas nos dão suporte para nós enfrentarmos as adversidades, os ataques do inimigo? Porque a gente sabe que a adversidade, os problemas, eles não tiram férias. Você pode estar de férias, você pode estar lá num sítio, num lugar maravilhoso, você pode estar aposentado. As adversidades vão chegar, os desgastes da vida vão chegar, os problemas vão bater a sua porta, quando você menos esperar. Agora, nós temos que aprender a descansar e repousar, é no meio da tempestade, é no meio da adversidade. Isso é uma coisa sobrenatural, e isso somente Cristo pode dar. Por que nós vemos a serenidade com que homens como o apóstolo Paulo, no meio do sofrimento, eles viviam esse repouso, esse descanso, pelas palavras que eles escrevem. O próprio Davi também. Eu disse aqui que Davi escreve esse salmo, um homem realizado, mas era um homem também cheio de preocupações, porque ele tinha um reino para governar, ele tinha inimigos que estavam dentro da própria casa dele, ele tinha inimigos externos, internos, preocupação com a população, um monte de coisa. Mas esse homem, ele descansava. Por quê? Porque o descanso dele não depende de lugar, não depende de circunstância. O descanso dele depende de uma pessoa, Deus. E o nosso descanso depende de uma pessoa, que é Jesus, que é Cristo. Mesmo no meio de um lugar onde traga muita pressão, mesmo em situações que tragam adversidades, ali nós podemos encontrar repouso e descanso em Jesus Cristo. Então, do que você mais precisa? É repouso e descanso, eu não tenho dúvida. Você fazer uma pesquisa e falar, olha, o que você precisa e está lá para marcar, descanso e repouso, quase que, eu creio que a maioria, 99,9% vai riscar aquilo ali. Eu preciso disso, isso aqui que eu quero. Mas você só pode encontrar isso verdadeiramente, definitivamente, em Jesus, numa comunhão com Ele. Mas a segunda necessidade, daquilo que nós mais precisamos, você precisa de mudança. Você precisa de mudança. O versículo de número 3, a primeira parte, só essa primeira expressão, diz assim: refrigera-me a alma. Refrigera minha alma. Essa expressão aqui, ela segue o ponto anterior que nós falamos. O pastor, ele leva a ovelha a ter repouso e descanso. Com isso, a ovelha encontra o alívio para a sua necessidade, como nós falamos. O refrigério aqui, meus irmãos, é o consolo, é o alívio para a alma, é uma mudança que há no coração. Antes, um coração que estava perturbado, estava cansado e aflito, agora ele é mudado, ele encontra refrigério. Essa expressão aqui, às vezes a gente é levado a entender, havia aquele calor, aquela coisa toda, e de repente encontra água e alimento, né? Mas aqui a expressão
ela é mais traduzida literalmente como uma conversão, há uma mudança. O refrigério é uma mudança, né? Aquele momento, aquela situação onde há perturbação, o cansaço e a aflição, de repente há uma conversão, uma mudança de direção, que começa onde? No coração. Aqui também fala de um retornar, um retorno. Então a ovelha encontra o refrigério, porque agora ela encontrou uma solução. Porque se ela não tiver esse refrigério, a ovelha, com certeza faminta, o que ela vai fazer? Ela vai se afastar, ela vai na direção errada, ela vai buscar em outro lugar, ela vai buscar sem o pastor, e é um perigo, E aí o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar a perdição, porque ela vai ficar perdida. É um animal simples, um animal que às vezes não sabe se orientar, ela vai se perder, ela vai encontrar a morte, porque os predadores andam em derredor, querendo tragá-la, né, ela é alimento para outros animais. Então aqui ela encontra o quê? O refrigério, encontra a mudança. E o pastor, e aqui, meus irmãos, esse retorno é porque o pastor, ele vai em busca da ovelha, ele chama ela para retornar. E se ela está ferida, ele toma ela nos braços e volta com ela. E muda a sorte dela, e muda a situação dela, leva ela de volta ao aprisco. Essa palavra tem a ver com a renovação. Ela renova a esperança, porque o pastor agora ela dá comida e bebida para a ovelha. A fome enfraquece e desgasta, mas o alimento faz o quê? Renova as forças. Às vezes a ovelha está ali faminta, com sede, está já tropeçando, já não está conseguindo mais ter forças, e o pastor então muda essa situação. Há uma mudança, há uma renovação. A renovação, meus irmãos, aqui é mudança do estado daquela ovelha, né? As velhas e más experiências, os pecados, os erros e toda uma vida, às vezes pregressa, negativa, elas vão matando aos poucos a alma. As adversidades, um afastamento de Deus, a falta de uma comunhão mais íntima com o Senhor, a desobediência, tudo isso são coisas que surgem no coração e vão envenenando. O próprio Senhor Jesus falou que é do coração que surgem os maus desígnios. E não adianta a gente mudar o externo. Às vezes a gente vai mudando algumas coisas externas somente para satisfazer as exigências externas, mas isso é um grande perigo. Isso é um grande erro, irmãos. Se nós de fato não investirmos numa mudança daqui do coração, não vai acontecer. Eu posso mudar a minha religiosidade, a minha forma de ser, eu posso mudar a visão que os outros têm de mim, mas se não mudar o coração, nada a ver. É o que muitas vezes empresas fazem hoje, vendem o mesmo produto, mas com embalagem diferente, mas não mudou o conteúdo. É preciso haver uma mudança do coração. Às vezes você pode vir aqui semanas e semanas seguidas, ouvir a palavra, gostar e tudo, mas isso não vai adiantar muita coisa se não houver uma mudança no coração. E a grande necessidade do ser humano é a mudança no coração. A sociedade hoje, ela discute, ela debate, é um debate interminável. Como que vamos acabar com a criminalidade? Como que vamos acabar com a questão da má distribuição de renda? E vai daqui, e vai dali, e vai lá. E é um monte de coisa. Mas se não mudar, irmão, se não houver mudança do coração, não muda. O homem não muda. O homem vai achar novos caminhos errados. Ele pode mudar aqui uma questão externa, mas a questão interna vai continuar. É por isso que, voltando lá para Nicodemos, Jesus fala a Nicodemos: precisa nascer de novo, precisa ter um novo coração, precisa ter uma nova disposição de vida, precisa ter uma alma renovada. Essa alma que encontra, aí ela vai encontrar o refrigério, ela vai encontrar realmente o alívio para ela, definitivamente para a sua existência. Mas precisa mudar. E o pastor conduz a isso. Ele leva para junto das águas de descanso, ele refrigera a alma. Ou seja, a mudança não é só ali externa, onde o corpo tem aquele alívio, aquele sentido, agora estou, né, frio, agora esse sol inclemente, ou essa situação sem alimento. Não, é da alma,
ele refrigera, ele transforma a alma. Mas transformar a alma, meus irmãos, eu não posso fazer isso. Nem o maior cientista, nem o maior psicólogo, nem nenhum ser humano pode transformar a alma, o coração de alguém. Nós podemos ser até instrumentos, mas quem transforma é Cristo. É crer em Jesus, é a fé em Jesus, é a comunhão com Jesus, é o compromisso com Jesus. Isso traz mudança, isso traz refrigério. E depois essas mudanças, elas vão ser vistas na vida exterior, nos relacionamentos. Mudanças ocorrerão, mudanças às vezes imediatas, mudanças que serão sofríveis, sim, porque o pecado ele causa um estrago tão grande que muitas vezes é preciso uma reparação cirúrgica, uma obra de artesanato para poder a coisa ficar direitinho. Mas pode ter certeza que Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é longânimo e ele vai fazendo essa mudança. Mas é preciso ter mudança, por isso você precisa disso, precisa mudar. Não pense assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer dessa maneira. É o meu jeito, minha maneira de ser. Você quiser, você aceite. Isso não tem solução. Mas você tem que buscar mudança. Não adianta você apontar para os outros e falar, o outro tem que mudar. Sabe por quê? O outro não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Não, se eu tivesse em outra situação, se eu tivesse em outro lugar, não vai. A mudança tem que ser em você. Os homens que foram mudados e mulheres que foram mudados, eles continuaram muitas vezes nos mesmos lugares, ou foram para lugares piores. Eu citei aqui o apóstolo Paulo. Paulo, quando ele tem a sua vida mudada, ele vai para lugares terríveis, lugares difíceis, onde ele era perseguido, mas ele falava, vou sair daqui, vou embora desse lugar. Não, sabe por que Paulo permanecia em lugares assim? Porque ele era um homem mudado, ele era um homem transformado. Então, irmãos, nós precisamos de mudança, e eu creio que é o que mais nós ansiamos. Quem não quer uma segunda chance? Quem não quer uma outra oportunidade? Quem não quer uma oportunidade de recomeçar, depois dos erros, depois dos pecados cometidos? Essa é a oportunidade do refrigério da alma, do refrigério que esse Supremo Pastor nos dá. Então, a segunda maior necessidade que o ser humano tem é mudança. É mudança. A terceira maior necessidade, você precisa de orientação. Você precisa de orientação. O versículo de número 3 diz, na segunda parte, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor, ele tem a função de guiar. Tem até instrumentos para isso, o bordão e o cajado. Então ele vai tocando as ovelhas. Eu creio que todo mundo aqui já viu pela televisão, ou até ao vivo, aí, quando a condução de um gado, né? O gado, se você deixar, ele espalha tudo, fica tudo, né? Agora o pastor, o cuidador, ele vai ali, orienta. Alguns casos, né? A ovelha tem que ser puxada, tem aquele ganho, vai lá e puxa ela, fala, está indo para o caminho errado. Não é que não. Então ele guia, porque a ovelha é um animal doméstico, não é um animal selvagem. O instinto da ovelha é frágil para a sobrevivência. Há uma diferença, o animal que é criado domesticado e o animal que é criado na selva. O animal que é criado na selva, ele tem um instinto de defesa, de ataque, ele tem os seus sentidos mais aguçados, mas o animal doméstico, ele muitas vezes não é assim, né? Ele não tem essa sobriedade, ele não tem esse instinto mais aguçado do que aquele animal que é criado na selva. A ovelha não é criada na selva, a ovelha é um animal doméstico, inclusive foi estabelecido por Deus que ela seria um animal doméstico. O pastor, então, é que tem que guiar a ovelha, é ele que tem que fazer esse papel, é ele que tem que guiá-la para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. E quando fala das veredas aqui, as veredas são trilhas que são marcadas, muitas vezes trilhas que já eram conhecidas pelos pastores, que levavam as suas ovelhas através dessas trilhas para chegar no lugar que ele queria. Então aqui, meus irmãos, o salmista está dizendo que
Guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, o caminho da justiça. Mas o caminho da justiça aqui não é o caminho da justiça própria. Não é esse caminho. A pessoa fala, não, eu estou andando no caminho da justiça porque eu estou fazendo determinadas coisas que eu preciso fazer. Eu estou vivendo uma religiosidade que pode satisfazer aí, né, as pessoas. Eu penso que eu estou satisfazendo a Deus. O homem não pode fazer o seu próprio caminho quanto a isso. Aqui o caminho da justiça é o caminho de Deus. É o caminho de Deus. Deus nos revela a sua justiça aonde? No Evangelho. No Evangelho. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Esse caminho da justiça nós podemos trilhar, aqueles que creem em Jesus, porque eles são justificados em Jesus Cristo. Alguém que não é justificado, alguém que não nasceu de novo, alguém que não é regenerado, ele não pode andar no caminho da justiça. Ele não tem condições. Ele vai tropeçar, ele vai cair, ele vai sair dele, ele vai desanimar, ele vai embora, ele vai procurar outro caminho. Ele não tem, se ele não é justificado, se ele não é salvo, ele não tem condições. E nós somos justificados pela morte e pela ressurreição de Cristo. Esse caminho, irmãos, já está pavimentado, ele já está marcado, e nós devemos segui-lo pela fé, pela graça, pela obediência a Deus. E nós temos que nos submeter a Ele. Você quer ser guiado? Por quem? Por quem que você é guiado? Você é guiado por este mundo? Pelas tendências do mundo? Hoje, tantas coisas que acontecem, tantas coisas que as pessoas absorvem para as suas vidas. A mídia ensina isso. Hoje, com a internet, a gente sabe, as pessoas elas vão sendo cheias de tendências, de filosofias, de práticas que são colocadas nas vidas das pessoas. As pessoas se deixam guiar para isso. Todo mundo está indo, eu vou também. Segue o gado. Mas não é assim que nós somos guiados. Não podemos ser guiados, irmãos, pela vontade de Satanás, porque Satanás quer o quê? Que você se afaste de Deus, que você não ouça a palavra de Deus, que você esteja longe de uma comunhão com Deus. Nós temos que ser guiados, não por nós mesmos, porque nós não sabemos aonde nós vamos. Hoje, a quantidade de pessoas desorientadas no mundo é incrível. Pessoas não sabem o que fazem na sua existência, vivem uma vida que gira em círculos, repetem as mesmas coisas, os mesmos erros, não tomam um caminho diferente. E aí a vida vai chegando, os anos vão passando e as pessoas continuam a mesma. Não há uma mudança nessa trilha, nesse caminho. Continuam com as mesmas práticas. Por quê? Porque não se deixam guiar. Não se deixam guiar. Muitas vezes o pastor tinha que tomar algumas decisões sérias em relação à ovelha. Pegar ela mesmo, dar uma reprimenda, trazê-la de forma até forçada, porque a ovelha queria, não, achou que o pasto lá do vizinho é melhor, vou para lá. Mas o pastor não é lá que é o seu lugar. Não é lá. Por que você insiste para lá? Então nós precisamos ser guiados. E aqui o texto fala, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E Deus, o nosso pastor, ele nos guia porque ele ama. Esse é o caminho da glorificação de Deus. Deus tem esse cuidado todo com Davi, com o seu povo, porque Deus ama. Mas presta atenção nisso aqui. Não é um amor meritório. Porque eu sou uma ovelhinha bonita, agradável, pacífica. Não. Deus ama por quê? Porque o amor é próprio de Deus. Porque Deus decidiu amar. Por amor do seu nome. Ou seja, Deus ele ama a si mesmo o seu nome, porque o seu nome é o nome que está acima de todo nome. Deus ele decide amar porque o amor de Deus é soberano. Porque, irmãos, querendo ou não, nós, até mesmo na relação de amor, nós temos às vezes uma pontinha de orgulho, né? Às vezes fala assim, olha, a minha esposa me ama, mas por quê? Eu sou um marido que tento, né, ser o melhor e tal. Meu pai me ama, porque afinal de contas sou um filho que, né, sou assim, sou obediente. Não que nós não devemos ser sim. Mas quando nós falamos aqui de um amor que Deus decidiu amar, Deus falou, olha, eu vou amar.
Eu vou amar Davi. Eu vou fazer de Davi o homem segundo o meu coração. Mas se alguém poderia pensar, mas Senhor, esse homem era um homem que não tinha expressão nenhuma, era um pastor de ovelhas, estava lá, né, lá no campo, lá, quando o Senhor chamou, e depois esse homem vai se envolver em guerras, esse homem vai, né, lá, depois tem um erro dele com Batseba, e a família dele é uma confusão. Eu decidi amar esse homem. Eu decidi amar. É decisão minha, é decisão soberana minha. Meus irmãos, isso desconstrói o mérito humano. Isso deixa o homem, muitas vezes, sem chão. Porque nós sempre queremos nos apoiar no nosso mérito, para no final das contas a gente ter um pouquinho de participação na salvação, alguma coisa. Mesmo que a gente não fale. Mas lá no fundo nós somos orgulhosos o tanto para pensar assim, olha, eu fui digno do amor de Deus. Não foi de jeito nenhum. Sabe por que você, hoje, se você é um crente no Senhor Jesus, você é um servo do Senhor Jesus? Porque um dia Deus decidiu te amar. Ele decidiu te amar. Ele tomou essa decisão. Ele enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele decidiu fazer isso de forma soberana. E aí, então, quando nós somos guiados nesse caminho da justiça, por amor do seu nome, nós temos a certeza absoluta, irmãos, que Deus, ele vai continuar exercendo esse amor soberano sobre as nossas vidas. E esse é o caminho para glorificar a Deus. Hoje são apresentados muitos caminhos diante de todos nós. E muitos seguem, a maioria segue por eles. Vários caminhos, como eu já falei aqui. Às vezes a pessoa leva a vida como quer, ela quer construir a sua própria vida, mas nós sabemos que somente o pastor divino, ele pode nos orientar para o verdadeiro caminho de Deus. O verdadeiro caminho, meus irmãos, é viver para a glória de Deus. Nós não vamos encontrar satisfação plena, realização plena, felicidade plena, se nós não vivemos para glorificar a Deus, porque o amor de Deus é perfeito, o propósito de Deus é perfeito. Por isso a gente tem que fazer a oração do salmista no Salmo 25, aí pertinho aí, que é um salmo de Davi também, às vezes ao lado da página onde você leu, ou na outra, que ele ora assim, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Guia-me. Irmãos, precisamos de orientação. Há muitas vozes que nós estamos ouvindo nos nossos dias. Faça isso, se comprometa com aquilo outro. Ora, a prioridade da sua vida é isso, é aquilo. Mas são caminhos que não vão levar a nada, que às vezes vão levar a uma felicidade muito curta. Às vezes um caminho que vai te levar a um momento na sua vida que você vai pensar assim, olha, por que eu estou caminhando assim? Olha, por que eu estou aqui? Eu estou perdido. Eu entrei por esse caminho, mas onde isso vai dar? Aonde isso deu? E para muitos, irmãos, gera morte, gera destruição, gera angústia, gera um monte de tristezas na vida, porque não se deixaram guiar por aquele que orienta verdadeiramente. Não fizeram essa oração e não levaram a sério essa oração que Davi faz, de guiar pelo caminho. O versículo de número 4 também, aí do 25, fala, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Essa é a oração que nós temos que fazer. Então, olha, o que você mais precisa? Você precisa de orientação. Você tem tido essa orientação? Como está a sua vida? Você só vai ter orientação segura e firme, você só vai ter um mapa certinho. Hoje a gente fala de GPS, né? Nem fala mais. Você vai ter só um GPS mesmo que vai te indicar para onde você vai ir, com certeza, em Cristo. Não fique perdendo tempo com filosofias, com modismos, com coisas que muitas pessoas mais desorientadas estão dizendo por aí, com o que a mídia, às vezes com as falsas religiões, com falsos pregadores. Então, o guia é Cristo. O supremo pastor, ele guia de forma cuidadosa, ele não vai levar a ovelha para lugares onde ela não pode ir.
Ele não vai levar a ovelha para envenená-la com águas que estão contaminadas, não vai fazer isso. Se Deus nos guia, meus irmãos, esse guiar de Deus é seguro. Deus nos guia não onde nós não podemos ir, mas onde Ele quer que nós vamos. Lugares aonde serão agradáveis para nós, construtivos para a nossa vida e que vão trazer salvação. Então, olha, pense nisso. Se você ainda não tem Cristo como guia da sua vida, faça isso de forma urgente. Ore ao Senhor, entregue sua vida a Ele e faça a oração do salmista: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Ensina-me as tuas veredas. Porque, infelizmente, irmãos, para muitos será tarde, e tem sido tarde. Quando a pessoa chega no final da vida, e aí então ela entende: olha, eu entrei para um caminho errado, eu entrei para um caminho equivocado, não era aqui que eu deveria estar. Não era aqui. Muitas vezes é tarde demais. Não tem como voltar, não tem como mudar. Só pela graça de Deus. Mas então, nós entendemos que o que nós mais precisamos é o repouso e descanso, é mudança, orientação. Mas agora, em último lugar dessa parte, o que você mais precisa? Nós precisamos de companhia nessa jornada. Nós precisamos de companhia. O versículo 4 do texto aí diz assim, vou ficar na parte A do versículo, que fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, nós precisamos de companhia para essa jornada. De companhia. A ovelha, devido à sua simplicidade que eu já falei, a sua falta de instinto mais aguçado, ela muitas vezes pode se perder do rebanho e do pastor. E aí ela então vai enveredar por caminhos perigosos. João Calvino, comentando esse trecho aqui, ele fala assim: Davi, neste ponto, ele faz alusão aos recessos ou covas escuras de animais selvagens, das quais, se alguém se aproxima, é subitamente dominado, logo na entrada, pela preocupação e pelo medo da morte. Então, muitas vezes a ovelha ia, tá desorientada, tá indo, não tem a companhia do pastor para guiá-la, e aí então ela passa perto de ali uma caverna, ou um lugar, ou uma cova, e quando ela vai passando ali, subitamente, ela se vê ameaçada, porque ali há um predador. Davi, depois nós vamos até mais à frente falar sobre isso. Davi, quando se apresenta para lutar ali contra Golias, e aí eles questionam a experiência que ele tinha em combate, ele fala assim: olha, eu já livrei as ovelhas de urso e leão. Ele não era um homem que não faltava experiência, às vezes, numa batalha contra outro homem, mas na bravura, em defender, não fazia. Ele foi contra um urso, contra um leão, para defender suas ovelhas. Você já pensou? Se você numa situação dessa, talvez muitos de nós deixariam as ovelhas para trás, um urso está ali, um leão está ali, vamos embora, vou enfrentar esse bicho. Não, mas Davi não. Então, Davi, quando ele escreve isso, ele fala desse perigo. É o vale da sombra da morte. O vale, irmãos, todos nós sabemos que é uma depressão geográfica. Ali há elevações, muitas vezes de ambos os lados, que cercam um terreno profundo, às vezes um rio. E é um lugar não é plano, o lugar é um acidente geográfico, traz dificuldades, traz armadilhas. Tanto é que, às vezes, muitos exércitos, eles faziam as suas emboscadas em vales, porque o exército passava no vale, e os inimigos ficavam atacando. Tem até um episódio, ali era um desfiladeiro. Desfiladeiro chega a ser também um vale, porque só que o desfiladeiro ele é mais profundo, ali na guerra de Troia, me parece, quando os persas queriam invadir, não na guerra de Troia não, é um outro episódio, é quando os persas tentaram invadir a Pérsia, e eles então fizeram uma armadilha, um exército muito maior, 300 espartanos defenderam ali daquela invasão,
e levaram um exército de quase 1 milhão de homens, nem todos passaram, é claro, para um desfiladeiro, ou seja, um lugar difícil onde os guerreiros tinham que se esquivar. Os inimigos vieram e mataram aos montes, né? E eles então tiveram um exército bem ali, deu tempo para preparar as defesas, né? Leônidas, que na história conta que foi ali o líder dessa situação aí. Mas o vale, ele é um lugar próprio para armadilhas. E aqui é o vale da sombra da morte, aonde a morte espreita, aonde a ameaça está presente. Mas aí vem então o pastor, porque o pastor muitas vezes para chegar em outro lugar e deveria passar por um vale. Mas a diferença é que ali estava o pastor. A ovelha não estava sozinha. E com o pastor no vale da sombra da morte, a coisa é diferente. Porque a ovelha agora tem defesa. A ovelha agora tem assistência. A ovelha agora não está sozinha. É a suprema presença de Deus, né? E nossa jornada, irmãos, nessa vida, é uma estrada onde ela tem perigos, enormes perigos para nós. E ela não pode ser trilhada sozinha. O pastor, ele caminha com as suas ovelhas, por isso elas não têm o que temer. O mal pode estar presente, ele vai estar presente, com certeza. Mas o bem em pessoa é mais presente, ele está mais presente. Não vamos ser, muitas vezes, poupados desse vale da sombra da morte. Mas a diferença é que muitos procuram trilhar sem o pastor, mas outros trilham com o pastor, e faz toda a diferença. Isso aqui é uma presença sobrenatural de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é o Emanuel. O que é o Emanuel? É o Deus conosco. Ele, meus irmãos, fez uma promessa inconfundível da presença dele na nossa vida. Lá em Mateus 28, 20, o que ele diz lá? Eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Então você tem aqui Jesus, que o nome é Emanuel, Deus conosco. Você tem uma presença inconfundível, que é essa promessa que ele faz aos discípulos e a todos aqueles que nele crê. E outra coisa, ele enviou a sua própria presença para o nosso coração, que é o Espírito Santo, para estar em nós. Então, olha, de presença nós não podemos reclamar. Ele está conosco, ele está com aqueles que são os servos dele, aqueles que o amam, aqueles que entregaram a sua vida a ele. Você, meus irmãos, todos nós podemos carecer da companhia das pessoas. Às vezes você pode ser amado pelas pessoas que te cercam, pode ter a companhia de parentes que estão sempre com você, isso é importante. Você pode ter amigos valiosos, os entes queridos, toda e qualquer situação. Mas eu quero dizer uma coisa, eles não vão poder te acompanhar para sempre. Eles não vão poder te acompanhar em todo lugar. Eu não posso te acompanhar em todo lugar. Eu não posso estar com você em todas as situações. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou limitado. Os seus parentes, os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, os seus amigos mais queridos, eles são limitados. Eles não podem ir aonde você muitas vezes precisa ir. Agora, uma coisa é certa, esse pastor aqui vai. Ele vai. Ele é presente. Só o pastor das nossas almas, ele pode ir em qualquer lugar conosco. Seja nas noites mais escuras, nos dias mais ensolarados, seja nos lugares aonde nós nunca gostaríamos de ir, até os recônditos mais profundos da nossa alma, ali ele está. Ali ele nos acompanha. É a companhia presente. É a companhia que está conosco. Então, meus irmãos, nós temos que ter alguém, e esse alguém não é qualquer alguém, é Cristo, como a nossa companhia. Nós temos que nos submeter à orientação dele. Não podemos também querer que Jesus ele nos leve por caminhos que nós queremos, que satisfaça a nós. Não estou dizendo aqui, ele vai me acompanhar no erro. Não, ele não vai te acompanhar no erro. Ele vai te acompanhar para tirar desse erro,
Porque você tem que ser submisso, porque a ovelha muitas vezes ela se levantava contra o pastor, saía, não. Preciso se submeter para ter a companhia desse supremo pastor. Mas não podemos caminhar sozinho. Às vezes você tem muitos relacionamentos, tem muitas pessoas que estão à sua volta. Mas quem de fato pode estar com você? Hoje nós temos aí nas redes sociais, né, às vezes pega aí um Facebook, tem milhões de seguidores. Tem pessoas, milhões de seguidores. Como milhões de seguidores? Né? E às vezes a pessoa vive sozinha, a pessoa é solitária. Mas nós temos esse que nos guia, esse que está em nossa companhia. Em nossa companhia. Então, meus irmãos, chegando ao fim dessa parte, a conclusão que nós tiramos é que Davi aqui nos lembra daquilo que nós mais precisamos: descanso, mudança, orientação e companhia. Nada e ninguém pode suprir essas necessidades de forma mais completa e permanente, a não ser o pastor, que é Jesus Cristo. Talvez você está procurando suprir o seu descanso, alguma mudança que você quer fazer, orientação, a companhia, com outras coisas. Mas saiba de uma coisa: nada vai te suprir a não ser o supremo pastor, que é o Senhor Jesus. Novamente, voltando aqui uma citação de João Calvino, e ele diz: é preciso, porém, observar que se Deus só é pastor em relação àqueles que, tocados como o senso da sua própria fragilidade e pobreza, sentem-se dependentes de sua proteção, e que espontaneamente habita o seu redil e se deixa governar por ele. Então, isso tudo aqui só é para aquele que pode dizer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso? O Senhor é o seu pastor de fato? Jesus é o pastor, e ele diz isso a você. Veja o que ele fala lá em João 10. Ele diz, no versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por suas ovelhas. Ele deu a vida para que, se você crê nele, você faça parte do aprisco dele, do redil dele. Ele, Jesus, conhece as suas ovelhas e é conhecido por elas. O versículo 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Você conhece a Jesus? Você conhece a ele? E esse conhecer aqui, que é falado, não é um conhecimento apenas de ver, porque Deus conhece todas as coisas, mas o conhecimento aqui é um conhecimento de um relacionamento, de intimidade, de fé pessoal com ele. E para ser ovelha dele é preciso crer verdadeiramente nele. Ainda em João 10, versículo 26 fala: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus estava falando isso aqui para aqueles que rejeitavam a ele. Ele falava, Jesus era receptivo, mas havia aqueles que Jesus sondava os corações e sabia, então ele sabia que alguns o rejeitavam. E Jesus vira para ele e fala: vocês aí, vocês não são das minhas ovelhas, porque vocês não creem em mim. As minhas ovelhas creem em mim. As minhas ovelhas me conhecem. Você tem crido em Jesus? Para ser ovelha dele, é preciso ouvir a sua voz e seguir. O versículo 27 fala isso lá de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Então você precisa seguir a Jesus. Você sabe que Jesus existe? Sabe. Você até sabe o Evangelho, algumas partes, você até tem uma certa aproximação com isso, simpatia, mas isso não é suficiente. Você é membro de uma igreja? Não é suficiente. Você é filho de crentes? Não é suficiente. Você faz alguma coisa para Deus? Não é suficiente. Você precisa seguir a Jesus. Concluindo, irmãos, você já tem Cristo como pastor? Você já parou para pensar nisso? Você crê nele como seu pastor? Você sabe quais são as suas reais necessidades? Você pode fazer isso hoje. Você precisa crer, você precisa se arrepender.
e você precisa entregar a sua vida a Ele. Ore a Ele. Coloque isso na sua vida. Ore ao Senhor. Nós vamos orar neste momento. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Ore ao Supremo Pastor da sua vida. Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aquilo, ó Deus, que é mais precioso, é mais necessário, nós podemos ter do Senhor, ó Pai. Mas infelizmente, às vezes, nós não sabemos disso. Às vezes há pessoas aqui nessa noite que não sabem disso. Estão correndo atrás, ó Deus, de tantas coisas. Coisas até que em si mesmas são legítimas, mas não é mais o necessário. Porque vão ficar aqui, porque vão se desgastar nessa vida, porque vão trazer uma felicidade passageira e ilusória. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, precisamos do descanso que o Senhor dá, da mudança que o Senhor faz em nossas vidas. Nós precisamos, ó Pai, da Tua orientação, que só o Senhor sabe aonde devemos ir. Só o Senhor, ó Pai, que pode nos dar a companhia de Ti mesmo. Só o Senhor que pode estar presente nas nossas vidas em todo e qualquer momento. Ó Pai, nos ajude. Ó Pai, nos abençoe. Ó Deus, toque naqueles corações que agora, neste momento, estão clamando pelo Senhor, ó Pai. E faça a transformação. E se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, que não tem o Senhor Jesus como Supremo Pastor, que neste momento ele possa tomar essa decisão e ter esse compromisso com o Senhor. E sair daqui convicto que o Senhor é o Supremo Pastor. Que saia daqui sabendo e dizendo essas palavras de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.